Pronto. Cássia, pronto. Então, tá bom, vamos lá. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a gente está aqui hoje com a Adriana para comentar esse filme, né? Então, queria agradecer em nome do grupo de estudos psicanalíticos de Marília e região, né? A Adriana que prontamente aceitou o convite e sempre traz alguma ideia de algum filme muito interessante. Acho que esse é um desses filmes que a gente precisa sentar para conversar, né? De tão intenso que ele é. Vou apresentar, bom, para quem me conhece, sou Cássia Seff, sou do grupo de Marília, participo da Comissão de Cultura junto com o Luiz Fernando, com o Matheus, que está aqui também, né? A Adriana, nossa convidada, Adriana Maria Nagali de Oliveira, ela é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas. Ela é diretora científica da Sociedade de Campinas, membro do grupo de operacionalidade clínica do conceito de ser um com o outro, coordenadora do grupo Ateliê Psicanalítico, de grupos de estudos Klein e Bion, e também de seminários italianos de Bion. Então, em nome nosso aqui, a Cibele pediu desculpas por não poder estar presente, mas também em nome dela a gente te agradece, Adriana. E estamos ansiosos para te ouvir falar sobre o que você pensou desse filme. Claro. A palavra é sua. Muito obrigada, viu, Cássia, pelo convite, Luiz Fernando, Matheus, né? Quanto tempo, Matheus. E agradeço também a flexibilidade, porque eu tive um problema na data marcada, né? Que nós combinamos, e aí prontamente a Cássia né, se mobilizou a fazer essa mudança, né, de data para mim. Então agradeço muito, porque eu queria muito estar aqui mesmo com vocês. Eu resolvi organizar um material para compartilhar com vocês. Deixa eu passar aqui, ver se eu consigo. Acho que vocês estão vendo. Sim. Sim, Tá. sim. São tantas as ideias que eu resolvi assim fazer uma coluna dorsal para poder discutir e trazer algumas questões que me foram muito caras, mas obviamente cada um depois vai poder contribuir com aquilo que tocou, né? Que a experiência que vocês tiveram com essa obra de arte, eu acho que esse filme é uma obra de arte. E o mais incrível é que é baseado na história de um artista, né? Uma história real, e ele vive hoje ainda com as mesmas produções e ricas produções, então eu achei muito interessante por ser baseado, né, nessa história. Algumas coisas só são um pouco diferentes, mas não tira essa questão muito trágica e difícil dessa fase, né, onde os artistas, não só os artistas, mas as pessoas tiveram que lidar com questões emocionais muito contundentes, né? Então aqui, né, vocês vão lembrar, para quem assistiu o filme, tomara que todos tenham podido assistir, né, essa linda cena, né? Então o filme é de 2018, Never Look Away é o título dele, né? Aqui vocês veem ele reproduzindo, né, a cena com a tia e também um pedacinho da foto deles. E eu começo então as minhas ideias. Bom, as obras de arte nascem sempre de quem afrontou o perigo, de quem foi até o extremo de uma experiência, até o ponto que nenhum ser humano pôde ultrapassar. Quanto mais longe a levamos, mais nossa, mais pessoal, mais única se torna uma vida. Viver verdadeiramente uma imagem poética é conhecer em cada uma de suas pequenas fibras um devir do ser, que é uma consciência da inquietação do ser. O ser é aqui de tal maneira sensível que uma palavra apenas o inquieta. Hilke. Bom, as impressões que eu tive com o filme Never Look Away poderão ser utilizadas se algum sentido importar. Podemos nos importar com as impressões que tivemos
ou com o sentido que as imagens fotográficas e o roteiro biográfico do filme contaram a nós, ou não. E ainda assim, podemos desviar nosso olhar. Nunca desvie o olhar, eu penso que essa é a melhor tradução para Never Look Away, que aprofunda ainda mais por significar, expressar o sentido de se importe. A partir daí, escolho um dos vértices que alcancei e tentarei não ser capturada pelos desvios que podem me atrair. O que são desvios? Freud acreditava que boa parte daquilo que vivemos, emoções, impulsos e crenças, surge a partir de nosso inconsciente e não é visível pela mente consciente. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória de um indivíduo, mas continuam ativas, sem sabermos, e podem reaparecer em certas circunstâncias. O deslocamento e a condensação que caracterizam para Freud o processo primário e os mecanismos presentes no sonho podem ser formas de desvio. O deslocamento acontece quando uma representação recebe todo o investimento devido a uma outra intolerável, de modo que a segunda acaba por substituir completamente a primeira. A condensação é o mecanismo pelo qual uma representação inconsciente concentra os elementos de uma série de outras representações. Tal como o deslocamento equivale à metonímia, por exemplo, eu adoro Picasso, me referindo às obras dele, a condensação equivale à metáfora, arte degenerada. Degeneração foi um termo emprestado da medicina para a arte no final do século XIX. O filme começa anunciando que a arte degenerada é um termo oficialmente divulgado para a arte moderna, difamada, com justificativas da teoria racial durante o governo nazista na Alemanha. A arte era recusada de exaltar a doença mental como princípio definidor da arte, expondo a decadência da mulher, a prostituição, a ausência de limite social, que se mostra como ultrajante. Tendo como pano de fundo a ascensão do nazismo e sua rigidez autoritária, observamos ao longo do filme o sacrifício à fertilidade criativa que pode levar à morte física ou psíquica. Lembrei-me do conceito de objeto obstrutivo em Bion, que quando prevalece na mente, mata a criatividade, mantendo o clima de totalitarismo e certezas que obstrui a capacidade de pensar e não nos permite duvidar. A mente esterilizada torna-se avessa à diferença. Esse é o alvo desse objeto que obstrui, que destrói o mistério, a incerteza, o que é novo e tudo que isso pode evocar. O olhar que não deveríamos desviar e sermos capazes de usar é sobre nossos lugares mal acabados, aterrorizantes e desamparados. Participar intimamente da nossa realidade psíquica pode transformar nosso olhar sobre o mundo interno que nos habita e sobre outros mundos e sobre os sentimentos. Retornando ao filme, na contundente cena de Elizabeth, nua ao piano, ela disse: se você não desviar o olhar, você se tornará forte como aço. Você verá a verdade, e a verdade é a beleza. Penso, a beleza que nos torna confiantes a prosseguir é que nós nascemos sem vestes. Essa é a verdade. Quando podemos colocar nossas vestes? Mais adiante no filme, quando as cenas retratam a experiência de angústia do não criar, fruto da dor, sobrevivo, vivo, Kurt, o protagonista, experimentou o terror e a turbulência em si, suportando-a em si mesmo. Kurt aguardou, gestou a futura criação no caos. Vocês lembram aquele tempo todo que ele ficou sem poder criar e ele estava absolutamente anestesiado e ele nem sabia o porquê, né? Her professor, seu sogro, assassino de sua tia, atuou seu ódio à diferença.
Se tomarmos esses personagens como partes que nos habitam, estes podem representar a perene e sofrida oscilação entre a dimensão psicótica e a não psicótica que nos pertence. A dupla flecha, PSD, nos expõe sucumbir à dor, como o pai de Kurt, que escolheu morrer, lembram dele que se enforcou, o pai, né? Ou em intuir a realidade que não se apresenta materialmente, porém pode ser captada e dar seguimento à vida, que é o que aconteceu com Kurt, né? Ele sabia de alguma coisa e ao mesmo tempo não sabia, né? Ele intuía. Porém, Kurt, pouco a pouco, sendo amado e estando com alguém, e isso é um ponto muito bonito do filme, daria para a gente ficar uma hora conversando sobre a questão da analista, né? Nada se conquista na solidão, no sentido de que é necessário que exista um par para haver a criação, né? Mas vamos voltar ao meu eixo. Sendo amado estando com alguém, tia Elizabeth, o amor de uma tia erótica, né, e amavelmente penetrante, e sua companheira Ellie, pinta sua tela em branco, como se sua pintura fosse um palco, no qual ele reencena os impactos transgeracionais e intrapsíquicos. Os fantasmas, antes despersonalizados, massificadores e as almas reconhecidamente assassinas, são integrados às imagens de amor de sua tia, que o mantém em seus braços, integrando assim a sua realidade. Utilizando-me das palavras de seu brilhante professor de arte, não sei se vocês lembram disso no filme, ele diz assim para o Kurt: tudo poderia ser uma ilusão, uma imaginação. Porém, ele percebeu que algo estava pensando os pensamentos dele. Então, Descartes pensou que algo deveria existir e aquele algo ele decidiu chamar de eu. Mas quem é você? O que é você? Eu penso, se uma parte de mim é só vertigem, a outra é linguagem. Essa é uma frase do Ferreira Goulart. Memória, consciente, inconsciente, criar e recriar a si mesmo. Tudo isso é o eu. Winnicott disse: a realidade é um insulto porque justamente persistirá de forma intransigente em sua outridade. E a criança, acostumada a criar o mundo até então, em pura onipotência, se verá obrigada a condescender, a contemporizar e a lidar com sua impotência diante do real. Os poucos indivíduos que conseguem realizar-se diante da impotência atingem uma admirável e generosa coragem de viver, a possibilidade de plenamente exercer a vida. Os limites impostos pelos regimes autoritários passam a não ser mais áreas proibidas, são áreas indicativas de perigo. Ao encontrar os limites, podemos configurar o fenômeno. E aqui eu estou falando das nossas áreas também totalitárias, né? E essa capacidade de reconhecer limites de si, para si e em relação aos outros, é o que permite ao indivíduo agir livremente. Como disse São João da Cruz, podem prender meu corpo, porém minha mente e minha alma nunca. Então, a questão da vida não é aprender a como se livrar dos estados dolorosos e ter paz e felicidade, mas sim como acomodar a dor dentro de si e reduzir seus efeitos potencialmente destrutivos, tanto no self como nos outros. Keats, o poeta, escreveu: agora, parece-me que quase qualquer homem, à semelhança da aranha, tece a partir de seu próprio interior sua própria cidadela aérea. As pontas de folhas e galhos, de onde a aranha começa seu trabalho, são poucas, mas ela enche o ar com um belo circuito. Os homens deveriam contentar-se com esses poucos pontos onde apoiar
a bela rede de sua alma e assim tecer uma empírea tapeçaria. A imagem de Keats empresta expressão metafórica a uma série de pensamentos, aqueles subjacentes às ideias que traçaram meu caminho através dessas páginas. Para mim, essa imagem evoca a sensação de liberdade e abertura de espírito, a capacidade de não ficar vinculado aos pontos finais das coisas, mas desenvolvê-los a partir de novos recursos internos. Cada pessoa carrega dentro de si o potencial de desenvolver uma personalidade de riqueza e profundidade. O potencial, pré-concepção, de retirar da sua própria experiência os elementos essenciais para um maior crescimento. Qualquer pessoa também pode construir uma estrutura pessoal e única de grande beleza. Assim, os novos encontros, em qualquer fase da vida, são sempre um reexperimentar a beleza do mundo. A gente estava conversando antes de começar sobre isso, né? As grandes paixões dos grandes artistas, né? A primeira experiência de beatificação, que Meltzer chama de deslumbramento do amanhecer, precede o recuo esquizoparanoide, parte psicótica da mente, do conflito estético. E embora seja de curta duração e possa ser esquecido, nunca é apagado da mente humana. O Meltzer inverte, né? Ele coloca como a posição depressiva como o primeiro impacto no bebê, né? E depois o mistério dessa mãe promove essas angústias, né, esquizoparanoides. A tia nua e ele descendo as escadas nua pode representar esse impacto que o bebê tem com o seio da mãe. É de grande beleza, algo que vai alimentá-lo e gerar para ele conforto, afeto, enfim. Após o impacto inicial da beleza externa da mãe, é o desejo de conhecer as qualidades interiores dela que desperta o instinto epistemofílico, a curiosidade, e que vai dando início ao conflito. Aquelas conversas que o Kurt tinha com o pai a respeito da própria existência antes de acontecer. Tem até uma cena, né, de acontecer a tragédia, uma cena dele na árvore e todas aquelas indagações dentro dele, né, num conflito de curiosidade sobre quem sou eu, né? O que urge por existir? Freud, em O Mal-Estar da Civilização, considera a beleza como uma das formas de combater o sofrimento, uma suave embriaguez. Nossa profissão de analistas é uma bela espécie de arte, memorável. Nos resta aguardar a inspiração. Então, foi isso que eu trouxe para que a gente possa, né, talvez, né, nos inspirar para começar a discutir mais profundamente cada uma das questões. Muito bom. Adriana, eu vou começar. Tem alguém que quer falar primeiro? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do impacto, né, estético, né, dessa experiência diante dessa beleza, né, que o bebê tem a partir, né, desse primeiro, de beleza e de mistério também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do conflito estético, acho que é isso, né? Claro, Clô. Então, eu achei muito interessante porque a cena da tia, né, no momento que vocês lembram dele pequenininho e ela tocando o piano nua depois daquela situação, né, que ela vive com Hitler. Então, é interessante, né, como o conflito estético ele traz exatamente uma apreensão extremamente sensível de algo extremamente impactante e belo. Vocês lembram que na volta do ônibus, antes dessa cena, ele está olhando para os seios dessa tia, ele deita, né, no colinho dela, e ele está olhando para os seios da tia, e de repente ele se depara com ela, né, nua, por inteiro,
e ao mesmo tempo apresentando dentro dela um mistério, um terror que ele não conseguia alcançar. Tanto que é linda aquela cena quando ela está na ambulância e ele faz, acho que é assim com a mãozinha, né? Que ele não, ele não olha o todo e as pessoas ficam apreensivas também com essa experiência, como aquilo poderia entrar nele, né? O mistério que vai ocorrer depois do impacto da beleza é porque a gente não sabe quem está do lado de lá. Nunca, né? Agora um bebê, ele vai se apoiar em algumas condições de onipotência para poder dar conta desse mistério. Mas você vê que, baseado no filme, esse menininho, ele vai tentando descobrir o que aconteceu com a tia. Mas o que que é aquilo, né? Aonde ela está? Quer dizer, as pessoas vão buscando uma resposta para alguma coisa, né, que não existe mais. E na loucura, vamos imaginar assim, né? Quer dizer, no contato com uma mãe que está distante do seu bebê, esse terror, esse caminho, né, é muito angustiante, é muito difícil, porque vai se criando uma negatividade no psiquismo, né? A ausência constante dessa mãe, que primeiro se apresentou como bela, vai sendo representada como algo que não existe mais. Então, a sensação de desamparo que nós todos temos fica incrementada, não é? Com essa condição de enorme sofrimento. Isso eu estou imaginando aqui metaforicamente o que aconteceu com o Kurt, né? Porque aquela tia tinha uma representação materna para ele, toda erotizada, né? Mas que estava muito vinculada a ele. Então, quando o Meltzer propõe essa mudança, claro que ele não está falando só de uma mãe com estados de intenso sofrimento. Ele diz que o bebê, ao nascer, ele vive essa experiência do belo, um encontro impactante e de extremo calor. Só que em seguida essa mãe se afasta e ela volta de um outro jeito, né? Porque pensando nas pré-concepções, sempre que se realiza alguma pré-concepção, essa realização ela nunca é completa, né? Sempre vai existir alguma falta. E aí o bebê se defronta com essa angústia, mesmo com uma mãe presente, não no exemplo que eu trouxe, mas agora de uma mãe suficientemente boa do Winnicott, né? Sempre vai existir algo muito misterioso naquele objeto, porque ele já está se apresentando devagarinho, óbvio, né? Como outro. Né? E essas primeiras apresentações, a gente sabe, se a gente pensar em Winnicott, o objeto não é o outro, né? É uma criação dele. Então, quando isso, né, essa desilusão vai acontecendo depois, né? E é aí que as angústias aumentam, né? Então, ele faz essa inversão. Faz sentido isso para você, Cássia? Não sei se você perguntou. Porque ao mesmo tempo é todo um encantamento e junto, a seguir, quase junto, é todo um mistério e até um assombro, né? De Até não umas... saber, Claro. né? Mas é interessante porque se você pega pelo eixo do instinto epistemofílico, ele fica o filme todo buscando, né, saber algo que de fato ele não sabe para agora você me fez pensar até na questão do Édipo, né? Que ele vai buscando alguma resposta, né? E a resposta tá no sogro que mata a tia. Então, realmente, né, tem até uma semelhança com esse trajeto aí do Édipo, né, na vida, mas a arte o salva também, né? A possibilidade de ter um contato com algo que é muito mais sensível, né, de uma experiência de prazer, de satisfação e de existência, e do eu sou, né? Porque ele é, né?
Acho que algo ficou daquilo que ele viveu com a tia, né? De todas aquelas obras que ela apresentava e que ele seguiu nesse rastro, né? Em busca de alguma coisa que ele tinha vivido, né? E ficou, né? Internalizado como algo muito bom, né? Sim, sim. Ele vai atrás. Obrigada, Adriana. Adriana, você ia falar mais alguma coisa, Cássia? Não? Tá. Pensando nesse eu sou, né? Tem um momento que eu lembrei, né, de uma cena que eu acho que um soldado, sei lá, ele é lá do exército nazista, e que ele está apresentando as obras, e ele fala assim, ir, né? Que é assim, eu, né? Que ele vai criticar a, a arte moderna, né, dizendo que é uma arte que só está pensando no eu, né, e que ele está falando exatamente, né, do, da concepção, né, daquele regime autoritário, né, que você tem que se destituir do eu para ser o nós, né, e achei muito interessante porque quando você a saída que ele faz, né, pela, pelo lado artístico dele, né, é justamente para ele resgatar esse eu, que ficou, né, massacrado também, né, quando ele começa a não conseguir mais produzir, né, ele já tinha se perdido ali, né, mas ele, pelo caminho da criatividade, dessa busca, ele consegue recuperar o eu dele, né, o Kurt. Sim, e é interessante, né, Eloni, porque essa cena da tia que foi levá-lo, né, para esse museu, né, com esse soldado, né? Então, ela que tinha uma extrema sensibilidade, ela vai enlouquecer, não é? É, Então, é muito bonito. Cada personagem traz uma riqueza nesse detalhe, né? Porque ela é aquela que pode valorizar a produção artística e que diante do Hitler, porque você lembra que ela é chamada para a primeira fila, né? Porque ela é uma moça bonita e absolutamente ariana, né? Loirinha de olhos azuis. Então ela que ficou com a flor para entregar para ele, né? E esse gesto foi muito perturbador para ela. Porque dentro dela aquilo gerava um conflito imenso, porque ela vinha de uma família que tinha esse conflito, que tinha essa angústia, né, evidente, né, no sentido de uma crítica ao terror, aos maus tratos, né? Então, qual é a saída para essa sensibilidade, né? Outro dia eu estava num seminário, né, muito legal, e aí o coordenador falou assim: então, nós analistas, por isso que eu coloquei aquilo lá no final, né, da psicanálise, nós analistas temos essa sorte, porque a gente sabe para onde a gente leva a nossa sensibilidade, a nossa intuição, né? Então, nós canalizamos nesse tipo de trabalho, nessa troca, algo que algumas pessoas que são hipersensíveis ficam absolutamente perdidas, porque não têm análise, não trabalham com psicanálise, não trabalham com arte e podem enlouquecer. Olha que interessante, né? Então, isso eu achei assim de uma delicadeza desse coordenador, porque a gente sabe que hoje, nós aqui, né, a maioria que está aqui, eu sei, é, trabalha muito intuitivamente, não tem um trabalho clássico com a psicanálise mais interpretativo e rígido, né? A gente trabalha com Bion, com intuição, não importa ser Bion, pode ser Freud, mas, né, observando esses aspectos mais da dupla, do campo analítico, né? Para isso, a gente desenvolve uma sensibilidade maior, que a gente está o tempo inteiro observando fenômenos que são não verbais, né? As comunicações, né, que são distorções
e incrementadas de falsificações. E é muito legal, porque o pensamento totalitário, ele é tão complexo, né, dentro da nossa mente, da mente de todo mundo, porque ele não resiste, ele se impõe. É uma pré-determinação, como eu falei naquele vídeo, né? No lugar da pré-concepção, a gente está com a pré-determinação, porque ele impõe, né? E impondo algo, é como se você também tivesse uma certa tranquilidade, né? Ai, então eu estou segura, né? Eu tenho um lugar para estar. Só que ao mesmo tempo você está aprisionado e precisa dar um novo salto, né? E ir para um campo desconhecido, né? Eu acho que Adriana, no filme é representado pelo menos eu me Aham. pensei nisso agora, né? Que no filme é representado pelo pai dela, né? Da Eli, né? Que é Sim, totalmente, né? Ele não conseguia sair daquilo, né? pois é. Completamente. tem assim inscritos aqui a Ah, Mara, a Gabriela e eu também nessa sequência. Nós três, pelo menos até agora. tá. Mara, quer falar, Mara? Não, você tá com o microfone desligado. Eu acho que ela não tinha terminado de falar anterior a mim, né? Ela tinha terminado? Pode falar, Mara. Pode. Não, achei bacana toda essa fala até agora de vocês, que vocês vão para o campo da psicanálise, e é uma visão bacana. O meu olhar é como a que fez análise, é a pessoa que se tratou e que eu tive momentos de. Eu tive aquele professor dele. Eu vou começar falando esteticamente do filme. Uhum. O filme tem uma fotografia maravilhosa, uma cartela de cores de cinza, azul e um amarelo queimado, assim, e branco, que é divino. Cada cena parece uma obra de arte, uma pintura de. Eu não me lembro de quem, eu não tive tempo de ver, mas assim, tem momentos que parece alguma pintura de algum que usa muito essa cartela de cores, não me lembro quem. Mas as músicas maravilhosas. O figurino é deslumbrante, deslumbrante. E eu assisti 2 vezes seguida o filme. Eu almocei e fui de novo. Eu E é um fiquei filme tão. longo. Eu assisti 6 horas de filme no domingo passado. E assim, e o Luiz Fernando falava para mim, Mara, nossa, o filme realmente te tocou, né? O que será que foi? E eu falei, depois eu penso. Eu assisti o filme de novo, tudo outra vez, vendo detalhes e detalhes. E aí, assim, eu vejo que o filme se passa em 3 camadas, 3 momentos de regimes políticos totalmente diferentes, embora os 2 primeiros totalitários é a mesma, Exatamente. mesma, É. mesma coisa, né? E então, no primeiro, toda aquela dor, aquele desastre, aquela desagregação familiar dele, perdeu o maior amor da vida dele, que era a tia, né? Sobre as cenas, e vocês comentaram bastante, acho, desse início todo da relação afetiva dele com a tia, acho que eu não tenho muito o que falar. Mas ele aprendeu dessa tia muito da sensibilidade dela. Ela estimulou nele o olhar, embora eles tenham convivido muito pouco tempo, né? Porque ela logo se separou dele, né? Mas passada essas cenas de horrores de todo o nazismo, a cena que mais me toca quando ele vai esterilizar ela e ela se joga nos pés dele, chorando, implorando para ele não esterilizar, né? Mas eu acho que essa morte que ele causou
embora eu me lembrava muito do Pavan, que um dia disse para mim, Mara, militar não é profissão, é diagnóstico. E aí, eu olhando para aquele médico lindo, né? Que homem bonito, maravilhoso, que ator, né? Olhando para ele, assim, eu consegui ver um sofrimento. Eu acho que ele sofreu com aquilo que ele fez, sabe? Tanto ele nunca esqueceu que a filha dele chamava Elizabeth também, tinha o mesmo nome dela. E tanto é que quando ele conhece ela na escola de arte, ela fala que ela chama Elizabeth, ele fala, eu não posso te chamar disso. E aí ela fala que o pai chamava ela de Ellie. Então, eu não sei se, quando ela cai nos pés dele chorando, chorando, implorando, ele sabia que ela era Elizabeth, ele leu o nome dela, obviamente, e ou ele tinha uma filha muito pequena com esse nome, porque ela é mais ou menos da idade do Kurt, ou ele pôs o nome na filha quando nasceu, Elizabeth. Eu sei que tem uma história desse nome Claro, aí, claro. Do né? desenho, lembra do desenho que está ali? E que Isso, ele, é. que ele sofreu, isso doeu para ele, eu acho, sabe? Quando fica a lágrima no sapato dele, ele pega o lenço e enxuga, e ele pega esse lenço, ele não sabe o que ele faz com o lenço, e ele joga. Então, e ele faz uma coisa assim que parece que é como se fosse um nojo da contaminação dessas pessoas doentes mentais, né? Não sei se é isso, mas eu acho que aquela lágrima é a materialização da dor dela. Ele não suportou, talvez, ficar com essa lágrima no bolso dele, sabe? Assim, com ele, sabe? Eu via que ele jogar fora para ele não poder entrar em contato com a dor da menina, né? E aí ele avisa que ele não vai esterilizar, ele em seguida toma uma outra decisão, mas ele toma a decisão de matar, porque as convicções dele são tão grandes de que tem que apurar a raça, né? Que ele vai e põe a cruz vermelha tal, enfim, é, acaba com a vida dela, né? Mas ele carrega tanto isso com ele que quando ele vê o quadro pronto, ele quase tem uma síncope. Ele treme, ele começa a tremer o queixo, ele não sabe o que dizer, ele fica perturbadíssimo frente ao quadro, porque ele reconhece, ele vê quem é ela, quem é ele. E eu também não consegui entender, até agora eu não sei, me parece que aquela pintura, aquele quadro, foi uma coisa totalmente intuitiva. Eu acho que eu não sei se ele sabia que aquele sogro que matou a tia dele. Parece que não. Eu acho que ele associou todo o totalitarismo, o chefe que foi preso, esse sogro querendo fugir, desesperado que ele percebeu, né? Então, aquela imagem representando a morte e ele com a tia, o amor dele com a tia, o ódio daqueles do lado de lá, mas me parece que ele não tinha tanta noção disso. Eu não sei se ele chegou a pintar aquilo com consciência, né? E uma coisa que, quando ele define como vão ser as telas dele, o processo criativo todo, ele põe a mãozinha, ele vê, ele lembra dele com a mãozinha na frente, vendo ela ir embora na ambulância, e ele, na verdade, ele pinta desfocado, ele pinta como se ele tivesse com os dedinhos na frente dele, né? Então, voltando lá para as etapas, então, passando essa, aí ele cai no socialismo totalitário, comunismo, e ele é obrigado a pintar aqueles murais de tatatá, que são maravilhosos, que o professor dele chora, né? Ele chora quando ele vê o pessoal tirando, porque como ele foi desertor, aquela obra perdeu a razão, porque é um desertor. Aí foram pintar todo o mural, tapar tudo, né? E o professor chora, porque era lindo o mural também, né? E aí, mas não é, ele não está feliz, não é o que ele quer. Agora, dessa etapa toda, né, que ele vai para o Ocidente, que ele vai para a Alemanha Ocidental, o que eu achei mais lindo, o momento mais lindo, que eu chorei sem pensar, pulou assim do meu olho a lágrima, foi com a conversa que ele teve com o professor dele.
É. Aquele professor dele que não tirava o chapéu, né? É. E aquele professor que sacou logo ele, desde quando foi feita a ficha dele, ele fala assim: ele tem o olhar de quem já viu muito, e carimba ele para ficar na escola. Foi o motivo que ele admitiu esse menino. Ele tem um olhar de quem já viu muito. E aí ele, enfim, tudo que vai acontecendo na relação dele, quando ele vai ver as obras dele. Porque, na verdade, ele ficou tão em branco, olhando para aquelas telas, ele não sabia o que fazer, que foi logo depois, mas um pouco quando ele chega e ele descobre no Ocidente que a pintura dele é retrógrada, que ninguém mais faz, a arte moderna não aceita mais a pintura realista, ele fica perdido, né? Para onde eu vou? E ele começa a visitar aquela galeria, a escola deles é cheia de arte, vendo um tacando flecha, mirando num lugar, outro jogando tinta, não sei o quê. E ele é uma alma criativa, ele saiu fazendo coisas, né? Mas aquilo também não era ele, né? Ele saiu fazendo coisas modernas, pisando com tinta, jogando tinta, derrubando, cortando, não sei o quê, quer dizer, deu uma coisa assim, um lampejo, aí o professor vai visitar e olha tudo aquilo, o professor dele, e ele olha tudo, anda, 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 e aí ele conta a história dele, que foi a hora que eu chorei muito com a história dele, que foi quando ele caiu naquele combate e o pegou fogo, o piloto morreu, e ele estava todo queimado, e ele foi socorrido pelos tártaros, por uma tribo tártara que ele ia bombardear. E ele é tratado e cuidado e engraxado, e embrulhado em feltro, e engraxado, e embrulhado em feltro. E aquela graxa na cabeça que me veio a psicanálise, o trabalho de vocês com a gente, né? Que é aquela coisa assim, que engraxa, que vocês nos engraxam. E a Cibele, achei que ela ia estar aí, ia falar quanta graxa, né, Cibele? Eu fiz uns anos, muitos anos com ela. E aí, essa graxa na cabeça me lembrou assim aquela coisa, a solidariedade, aquele banho de amor que ele tomou, sabe? Que curou ele, curou as cicatrizes dele, né? Só que uma ficou, não teve jeito e ele não gostava de mostrar para ninguém, né? Ele não suportava que alguém visse uma cicatriz que ficou, não deu para curar tudo, 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 né? Então, acho que essa cena foi a cena que mais me emocionou, sabe? De ver ele, e por isso ele trabalhava com graxa e com feltro, e com graxa e com feltro. E tudo dele era com isso. E ele vira e fala para esse aluno dele, né? Eu sou graxa e feltro. Ele conta a história, eu sou graxa e feltro, né? Eu achei maravilhoso, Ah, achei maravilhoso. Mas é isso. Tem muito mais coisas, mas tem mais gente para falar. a Adriana quer fazer um comentário aqui ou pode a Gabriela fazer o Não, comentário? podem abrir, vamos Tá ouvir as bom. pessoas. Gabriela, por favor. Gabriela, tá aí? Está aqui embaixo, eu acho. Acho que ela está com a. Tem uma Gabriela com o vídeo e o microfone desligado. Ó, eu vou ler o que ela escreveu, aí se ela quiser se Tá. manifestar. A Gabriela, não sei que Gabriela, então, se tem mais que uma, ela escreveu: Olá, boa tarde. Gostaria que você falasse sobre a influência do trauma na criação artística e também sobre o bloqueio criativo. Uhum. Então é isso, a Gabriela escreveu assim. Você falou que também queria comentar alguma coisa, não é? Ah, eu estou inscrito e a Vamos Cacilda aqui comentar, se a também. Gabriela voltar aí, É, ou se vocês se é, interessarem, porque eu acho que a Haddad, não sei se a Haddad quer, se a tá Haddad quer bom. falar. Então, E, na sequência, estou eu, tem a Cacilda então e vamos abrir. tá bom. Então eu vou fazer um comentário pequeno aqui, porque esse filme eu acho que ilustra bem para mim uma coisa que a Eloni destacou, o eu, né? Como a psicanálise é revolucionária, quando ela pode dar força para o eu, né? Porque
o ambiente externo, né, é muito isso que achei muito interessante essa citação do Winnicott, a realidade é ultrajante, porque a É isso. realidade é terrível, né? Ela ataca o eu, né? O tempo todo, né? Então, eu queria destacar esse ponto, como a psicanálise é revolucionária nesse aspecto de o eu se fortalecer, né? Tanto que quando começaram os regimes de força ditatoriais pela Europa, a psicanálise foi caçada, né? Foi proibida, né? E os livros do Freud foram caçados na Alemanha, na União Soviética foi proibida a psicanálise. Então, queria destacar esse ponto, né? E é outro ponto que eu queria destacar, a questão do eu penso, logo existo, porque isso é maravilhoso quando começa a ver a noção de eu, né? Porque quando num governo ditatorial, e a gente viveu ditadura no Brasil, né? E a gente Sim. está numa luta feroz, na minha opinião, uma luta muito grande atualmente entre uma tendência para a ditadura e tentar manter a democracia, né? Está tendo uma luta feroz, né, no Brasil. Então, porque a ditadura ela esmaga o indivíduo, né? Esmaga o indivíduo, né? Na hora que você até citou o Ferreira Goulart teve época que ele fazia arte engajada. Era uma chatice. Eu fui ler e li coisas dele. Era muito chato. Na hora que ele largou a arte engajada, ficou maravilhoso. Ficou. Porque a arte engajada panfletária é horrível, né? A arte tem a ver com a transformação que o indivíduo é capaz, né, de lidar com o drama dele e ele está no meio social, então os artistas eles são focos para nós, né, que a gente precisa muito dos artistas, que eles abrem as nossas mentes, as nossas experiências emocionais, né? Então eu queria destacar esses dois pontos da importância da arte e da psicanálise para fortalecer o eu, né? A Cacilda, acho que se inscreveu, Cacilda, quer falar? Na verdade, eu queria agradecer, estou feliz de estar podendo de estar aqui te ouvindo, Adriana, e estar Saudade, com Cacilda. saudades e estar aqui com todos os colegas. Estou vendo gente que faz tempo que eu não vejo, como a Fátima, que está aqui. Mas eu queria fazer só então um pequeno comentário, que é o seguinte, que ficou frente até à exposição emocionada da Mara, né, de como ela viu o filme, sentiu o filme. Eu fiquei pensando, Adriana, é assim, é impressionante a nossa capacidade de ir lidando com as coisas, porque ninguém escapa aos traumas iniciais, né? Não é privilégio de ninguém, todos nós, né? E, e é impressionante como algumas pessoas, de fato, são brilhantes, né? Para encontrando soluções para aquilo de difícil que viveu na vida, né? Eu só queria dizer assim que eu tive a oportunidade de ouvir um relato de um caso de uma colega que a pessoa viveu situações assim dificílimas e ela partiu para uma área da educação, foi ser professora e dela é uma verdadeira artista junto aos alunos, né? Então, eu só queria dizer isso, né? Que me emociona particularmente perceber os caminhos que cada um pode ir tomando para dar conta das suas dificuldades iniciais. É só isso. Obrigada, Adriana. Obrigada, pessoal. Bom ver todo mundo. Obrigada a você. Obrigada a você. Solange, a Solange está inscrita para falar, levantou a mãozinha. Solange? A todos, boa tarde, Adriana, um prazer te Boa ver, te tarde. encontrar. Puxa vida, quanto tempo, Solange, que Quanto tempo, né? delícia. Mas quando eu vi que você ia falar sobre este filme, eu falei, "Eu não perco, esse eu Que vou." delícia, que bom. É, Quero te ouvir também. isso, vamos lá. Bom, eu até me identifiquei com a Mara, que parece que queria poder falar tanta coisa, porque esse filme
realmente deixa a gente muito envolvido. A gente, para falar qualquer coisa sobre ele, tem que fazer uma renúncia enorme às outras coisas que a gente não vai falar, né? Mas eu tenho uma questão com esse filme, uma interrogação. Uhum. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês. Quer dizer, a primeira coisa que eu acho que ele traz, quando, não sei se vocês vão lembrar, que o Kurt fazia o desenho à mão, ele passava o pincel à mão e fazia as letras. Quando ele estava fazendo isso, um colega disse para ele, perguntou se ele era uma pessoa muito exibida, né? Se ele estava tentando humilhar os colegas, porque ele fazia aquilo que era uma coisa tão difícil, os outros precisavam de instrumentos e ele fazia mão livre. Ele olhou e disse: eu faço porque eu posso. Certo? Tem uma outra cena onde existe a mesma frase, que é o professor Simbad, o nazista, né? Que ele está preso, ele escuta uma mulher estando em trabalho de parto e ele percebe o que está acontecendo e avisa que ele pode ajudar. E ele é levado, por coincidência, é a mulher do chefe da invasão lá russa, né? Então, ele é levado perante esse homem e ele diz que ele poderia ajudar. O soviético diz para ele: escuta, mas por que nós vamos confiar em você? Por que não, isso não é uma cilada? Ele diz: não, eu faço porque eu posso. Eu também posso. Então, os dois acentuam essa característica do eu posso. E esse eu posso, eu penso que, de alguma maneira, nos leva a pensar de que existe algo dentro da gente, existe algo com o qual nós nascemos e nós não temos uma explicação reativa circunstancial. Ele representa, de alguma forma, o inato em cada um, né? Como, sem dúvida, aquela imagem dela segurando o Kurt, ele olhando os seios dela, e a luz que se estabelece naquele momento é tudo que a gente imagina, não é verdade? De continência, de coisa amorosa que permite o desenvolvimento da gente, da criatividade, né? E é interessante porque o Kurt justamente faz uma trajetória criativa. Ele é, na verdade, um pintor alemão, né? Extremamente bem-sucedido, esse artista. Então, ele faz isso. E o professor também parte, a história dele para nós também parte da relação com a Elizabeth, né? E ele não só esteriliza a Elizabeth, como a condena à morte. Sim. Certo? Ele chega a perceber que ela é uma pessoa muito sensível, mas ele, numa irritação lá de ser desautorizado, né? Quando ele volta, né? Ele descarrega tudo em cima, ele esteriliza ela e ele condena à morte. Então, a trajetória dele vai nesse sentido. Qual é a minha dúvida? Eu penso que o Kurt, a minha dúvida assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, o Kurt pode expressar tudo isso, né? E aquelas primeiras telas que ele produz ali, que faz a primeira exposição, eu penso que é borrada, não é nítida, porque é sonho, é desejo, é inspiração, né? Agora, o professor, quando olha aquilo, ele recupera a memória, né, daquela experiência, ele faz a mesma ligação. E ele desmonta. Não é? Eu penso que, como todos nós temos a experiência, não é? A gente sente uma desconstrução quando se depara com algo muito contundente que nos leva a pensar. Agora, qual a capacidade da mente humana de poder se refazer, né? Porque ele sai derrubado. O ator é fantástico, eu concordo com a Mara. O ator é fantástico. E ele sai, assim, destruído. Ele, no andar, você vê aquela desconstrução toda. Mas isso quer dizer o quê? Existe uma chance desta mente se recompor, se recriar? Ele suportaria essa verdade?
certo? Ou essa é alguma coisa que, estando presente na gente, existe um grau, né, de limitação, de poder suportar uma intensidade dessas. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O que pensar desse caminho? Porque a outra parte criativa a gente gosta muito, né? Mas essa parte traz Exatamente. um sofrimento e um desafio muito grande, né? Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado por sua apresentação e oportunidade. Tá? Ai, Solange, nossa, que questão maravilhosa. Ai, muito legal. Todos estão colocando, mas você tocou num ponto assim fundamental, né? Eu acho que é um pouco o que todos caminharam, né? Mas, Luiz Fernando, temos mais alguém para Não, por enquanto não, no momento não. contar? Então, eu acho Eu não estou conseguindo ligar Olha, minha câmera, mas a minha dúvida é essa que o Luiz Fernando leu mesmo. É Ah, Gabriela. Gabriela. Ah, tá, você tá aí. Então tá bom. Adriana, em Oi, alguns momentos eu quis falar também, mas eu não assisti de novo o filme, mas quando a Eliana fez o convite, eu falei para ela, é um filme lindíssimo, que eu amei quando eu assisti e nunca mais esqueci nem do título, nem do filme, de tanto que me impactou. E para mim ficou a ideia de nunca esquecer, que tem a ver, para sempre lembrar, alguma coisa assim, essa dor tão grande que foi essa história, né, dessa violência, da crueldade, do assassinato, dessa visão de matar as pessoas que eram doentes mentais, sabe, essa violência assim tão grande desse regime, né, do nazismo. E essa história de amor que para mim ficou assim muito do menino com a tia, né? Essa tia tão querida, né? Tão que era capaz então de poder passar eh, essa sensibilidade para ele e até o menino diante da estupidez daquele de um dos guardas, logo de início ele fala, não quero mais ser pintor, e essa ideia dele querer ser pintor desde que ele era pequeno também, eu penso que tem a ver o gosto pela música, também o gosto pela arte, inspirado talvez até por essa tia, né, que ele talvez tivesse pensado e se imaginado, né? E eu então fiquei depois assim vendo essas vivências super traumatizantes para ele e depois esse caminho pela arte elaborando para mim eu adorei realmente as músicas, as imagens, as cenas, tudo é muito poético, muito artístico e aquele momento que para mim é como se ele resgatasse a história e tivesse um momento, sabe, assim, de insight que assim, quando ele estava fazendo a tela e vendo aquela imagem, né, a imagem assim, é como se a verdade naquele momento se revelasse dentro dele, quem era esse homem, quem sabe assim, que é como se ele relembrasse, houvesse uma mistura dessa vivência, né, enquanto ele pintava aquele quadro, né, um quadro que é o mais significativo. Então, eu não tive tempo de assistir de novo para poder localizar, mas assim, então teve esses momentos que ficaram muito marcantes para mim. Como soube que você vinha, Adriana, então eu quis também vir, né, para poder Ó, ver a discussão, ver como vai se desenvolver. Mas, eu eu queria. penso, então, o que Sim. queria mostrar muito é essa coisa que a gente não pode esquecer a desumanidade, sabe? Sim, Para gente sempre lembrar. Então, é isso. sim, sim. Eu só queria falar uma coisinha, Adriana, antes de você comentar, é Claro. que
várias pessoas destacaram o ator e esse diretor. Procurem um filme que se chama A Vida dos Outros, que é do Ah, mesmo diretor e com o mesmo maravilha. ator, que é um ator realmente espetacular, realmente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Peraí. Não, por enquanto não. Se você quiser fazer algum comentário, Adriana, tá livre aí. Quero, quero. Então, eu me lembrei, vocês falando, eu me lembrei de uma, analisando a pequenininha que eu tive, que a história dela foi muito contundente, assim, né? Porque ela foi adotada e essa família que a adotou já de uma situação irregular, uma adoção irregular, né? Então não foi legal, né? Foi ilegal. Perdeu essa menina quando descobriram, fizeram uma denúncia de que ela tinha sido adotada, né, irregularmente. Então ela volta para o orfanato. Hum. E essa família fica impedida de estar com ela. Depois, uma outra família adota essa menina e devolve essa menina para o orfanato. E, por fim, alguém a adota e traz para análise, né? Depois de um tempo. O primeiro desenho que ela fez, foi tão impressionante. O primeiro desenho que ela fez foi de uma menininha com duas cabeças, né? Aquilo me intrigou, né? Porque eu não conseguia associar uma coisa a outra. Eu falei, ela voltou. Até que ela me disse que ela foi batizada duas vezes, ela teve dois nomes, né? Só que ela me disse isso depois que a gente já estava num processo de análise, porque a mãe adotiva, a última, ficava com muita dificuldade de contar para ela a história verdadeira dela. Então ela não sabia, e o sintoma dela era justamente esse, porque ela não conseguia aprender, ela tinha um bloqueio criativo, né, Gabriela? Ela não conseguia de forma alguma se desempenhar na escola, mas assim, ela era pequena, então desenhos que fossem, ela não conseguia construir, mas era uma garota extremamente inteligente. E quando nós fizemos essa relação, né, de algo que então ela sabia, mas não podia se realizar enquanto fato, né? Me lembra isso que vocês estão falando do filme, quer dizer, é um insight, é alguma coisa que ele traz. Não sei se você lembra, Mara, mas teve um momentinho que antes daquele vento da janela bater e ele começar a ver aquela tela toda arriscada, ele tinha visto no jornal uma notícia a respeito daquela época, aonde a tia tinha sido desapareceu e foi morta, e que o Herr Professor, né, fazia parte de ele era o médico daquele centro, eu não me lembro o nome do lugar, mas era um centro de medicina que a tia foi levada. É, Então, ele não sabia, mas é rápida uma ligação, na né, associação. dessas questões. E outra, né? Ele mandou matar o neto dele, né? Quer dizer, mandou matar. Ele, Matou, matou. neto. Hum. Então, aí voltando nessa questão tão incrível que a Solange traz, que eu acho assim muito importante, a Haddad complementou também, a gente fica, né, em contato com o que é uma maldade, uma crueldade, um problema de caráter, o que é alucinose, né? E isso, esse modelo ditatorial, ele não fica naquela época, nem naquele regime, porque aquele era um regime. Mas nós lidamos com isso hoje, como o Luiz Fernando estava falando, e não só politicamente, mas em todo grupo, toda a situação grupal. É muito difícil. A gente recebe pacientes que trabalham em instituição, tem a própria instituição psicanalítica, mas a gente recebe pessoas que vêm com esse conflito, né? Ah, é a inveja? É o caráter da pessoa? Porque a hora que ele vai fielmente manter, o Herr Professor, né? Vai fielmente manter
a linhagem pura e mata o próprio neto, o que será que a psicanálise poderia pensar, né, acerca desse pai de uma única filha, né, que não aceita a entrada de um homem que ele não foi ele quem escolheu, né? Que foi ela, né? Então, eu acho que a gente não tem uma resposta. Eu gosto muito disso da Albion, por isso, porque a gente não tem uma resposta causa e efeito. Isso é aquilo, foi por causa disso, daquilo. Mas que realmente essa questão que a Solange traz é para a gente sempre pensar, assim, qual o recurso, até onde a gente consegue ir? Uma coisa eu penso, sozinho não dá. Sim, né? Sozinho não dá. É muito difícil, porque mesmo na companhia de um analista, muitas personalidades que têm esse objeto que obstrui a possibilidade, né, de expansão, seja seja o que for, inveja, pulsão de morte, cada um com a... Mas assim, né, que não suporta lidar com a diferença, mesmo em análises profundas, muitas pessoas não mudam, elas vão manter essa área. Tem um estudo sobre mente primordial que eu acho muito legal, que fala que esses terrores, né, eles são experimentados antes do nascimento numa completa solidão. Não há objeto ali, né, para poder gerar sonho. E quando esses terrores são muito intensos, eles perpassam a personalidade também e podem até justificar algumas situações de suicídio, de violência. Mas aí também tem a teoria da alucinose, que não tem a ver com essa mente primordial, mas que é uma construção, né, que o psiquismo, uma transformação que o psiquismo faz para poder manter o tempo inteiro a existência superior a algo, né? Ou superior à psicanálise, ou superior ao outro. Então, essa necessidade, né, de sempre aniquilar a presença do objeto, porque, ao meu ver, o professor não tinha afeto e vínculo e consideração por nada. Ele estava ali cumprindo, né, como a Mara falou, né, dentro de uma função militar, de um diagnóstico, né, militar de ser, né? Mas a relação que ele mantinha com a mulher parecia ser uma relação onde predominava o pensamento dele, né? Ele precisava estar o tempo inteiro estabelecendo esse nível de superioridade. Se a gente pega pelo campo da alucinose, né, que desconsidera o objeto, porque quando analisando vem na clínica e a gente percebe que a gente está lá ou não estar, tanto faz, que é muito diferente da parte psicótica que quer se comunicar, que precisa, né, falar com o outro, que foi o que aconteceu com a Elizabeth, né, porque ela ficou perturbada, né, ela ficou com aquela cena do Hitler, ela entrou em surto, mas ela estava precisando do objeto, ela ia em busca, né? Ela queria o contato, diferente dele que negava a existência desse objeto. Então, mas essas transformações, claro que elas têm a ver com algo muito primitivo ou primordial, que pode ser uma chance, né, na análise, isso ser vivido com alguém que suporte, que tolere aquilo e que isso se transforme. Mas se é algo do caráter também, e se é alguma coisa que o outro não está disponível a viver, isso não vai se modificar. Não. Eu não tenho muita esperança que a gente dá conta de determinadas coisas que são de uma malignidade assim incrível, né? Você quer falar, Luiz Fernando? Eu estou falando muito aqui. Não. Você está falando, o tempo é para você mesmo, o tempo é seu. Mas Imagina. eu vou pegar o que a Solange comentou, como a arte é importante nesse aspecto que ela faz brotar alguma coisa em nós, Claro. ou uma emoção, ou uma ideia, e isso é revolucionário também, porque expande a mente, né? Expande a mente. Então, essa questão
dele ver o quadro lá, o médico vê o quadro, ele ficou perturbadíssimo. Quer dizer, veja que a pintura pegou nele de tal jeito que ele ficou atordoado, né? A gente teve há pouco tempo a Vera Montanha, que comentou um trabalho a partir de uma experiência estética vendo a pintura do Velázquez, de o autorretrato do Velázquez. Sim, Então, você vê, a arte produz, a arte, estou falando de modo geral, né? Produz esse efeito de expansão da mente, né? Agora, precisa ver se cada um vai ver se vai lidar com aquilo que emerge, né? Ou não, né? Aí depende muito de cada um, claro, né? é. E o Bion, Luiz Fernando, ele tem uma fala ali no capítulo 11, lá de Transformações, que ele fala assim: não há resistência ao que é falso. Hum. Então, a hora que o reprofessor vê algo que é verdade, ele resiste àquilo. Eu via o movimento dele, para mim, significava assim: não, eu preciso não ver, eu tenho que É, tapar, né? é. Desviar o meu olhar, que é o nome do filme. Eu não quero olhar, eu não quero ver isso, né? Mas não dava, porque estava escancarado, né? Agora, o que ele vai fazer com aquilo depois, essa é que é a questão, né? É, Essa é que é a nossa questão, né? é. A gente não sabe, mas diante de tanto estrago, tanta tragédia, Tem um outro comentário aqui, deixa eu ver. Desculpa, Adriano, te cortei. não, não colocou. A Eloni cumprimenta, né? Agradecendo as contribuições, mas tem outro comentário da Gabriela que diz: em relação às pessoas assim autoritárias que têm atitudes ruins, o que pensar na análise sobre o perdão? Ai, que bonito, né? É, Que pena, Gabriela, eu queria te ouvir a respeito do que você pensou. É, é muito bonito isso, né? Porque não há, eu acho que capacidade de perdão ou de gratidão numa mente que está num outro nível, numa outra dimensão de vínculo, né? Onde essa superioridade se impõe, né? Eu me lembrei agora, a Gabriela falando isso, eu lembrei aquela cena da escada, que o Kurt está ali lavando a escada, e o Herr Professor desce com os amigos dele e finge não conhecê-lo, né? Então eu acho que nada numa personalidade tão dura, tão arrogante, né? O toca. Ao contrário, né? Humilhar o outro é a grande tarefa para ele se sentir alguma coisa. Porque é isso que eu estava pensando. É claro que esse Herr Professor tem uma história, né? Que não aparece ali. A própria situação, né, de ser alguém que faça parte dessa lavagem cerebral, né, que eles viveram também ali. Bom, é muito terrível. A gente já viu tanta coisa do nazismo, né, que a gente sabe que quem estava ali muitas vezes não conseguia nem pensar. Então, aí é o bloqueio criativo, a impossibilidade de pensar aquilo que se passa, né, porque tem que seguir, né, tem que seguir, né. Eu não imagino o que é ver um companheiro de guerra morto. Eu não imagino o sofrimento que deve ser, né? Você ter alguém ali que foi esfaqueado, baleado, foi morto por uma questão de briga de território. Só que a gente vive isso internamente, né? Muitos desastres internos. Eu acho, Gabriela, também, eu tenho uma experiência clínica que foi muito contundente, assim, né? De uma paciente que veio nesse estado muito totalitário e aí ela passou por um desastre psíquico durante a análise muito grande. Foi um desastre psíquico. Depois que ela passou por aquilo, ela conseguiu se dar conta de como a mente dela funcionava.
porque ela enlouqueceu. Ela precisou passar durante a análise por um surto onde ela perdeu a noção de quem ela era. Aí ela se fragilizou. Aí ela começou a perceber o que ela fazia com os outros. É como se fosse um material, a mente dela fosse um bloco tão duro que esfacelou, fragmentou por inteiro. E ela foi precisando da analista para se recompor, sabe? Então aí era um momento diferente da análise. Então, o perdão, eu acho que ela começou a adquirir gratidão pela ajuda que ela teve dos filhos, né, das pessoas no entorno, e aí da análise, ela começou a ver o quanto ela poderia de fato morrer se ela não tivesse a ajuda. E a partir daí, eu acho que ela foi começando até a perdoar algumas figuras, que óbvio que ela teve uma história trágica também, né, traumática, né? Então, eu acho que são esses elementos que vão possibilitando dar uma chance. Então, eu acho que se essa minha paciente não tivesse vivido essa loucura que ela viveu, né, um surto que ela teve durante a análise, provavelmente a estrutura ia continuar mais no campo da racionalidade. Ah, estou sendo muito dura, não, percebi que eu fui, mas teve que ser vivido na carne, né? Então, acho que esse professor ia ser internado em surtos assim, né, gravíssimos para poder sofrer alguma transformação. Acho que a Fátima quer falar, né, Luiz? Fátima, por favor. Estava preocupada se ia dar tempo. Eu estou muito satisfeita assim, com esse encontro, de ouvir a Adriana, de ouvir todo mundo, viu? A Solange, aí, né? Coisas. É impressionante, né? O filme e tudo que desperta na gente, né? Eu estou com a garganta meio ruim. Além de tudo que vocês falaram, eu fiquei pensando muito no Freud, na psicologia das massas e no estranho, né? Vocês já trouxeram aí alguma coisa da psicologia das massas, né? Então, onde tanto essa massa que vai sendo levada, né? Quanto a identificação com o líder, né? E a identificação com o líder perverso, não? Então, quem tinha em si algo de perverso teve assim um espaço para aquilo florescer, né? Eu lembrei do o estranho, né? Quando Freud fala que o Unheimlich, né? Que na verdade é difícil a tradução, né? Às vezes é inquietante, estranho, demoníaco, porque na verdade é algo estranho, um hóspede estranho, mas ao mesmo tempo é algo muito conhecido, porque são aspectos de dentro de nós, na verdade, que todos nós temos, mas são coisas de dentro de nós. E eu lembro muito também do Médico e o Monstro, né? Que o Dr. Hyde, né, faz um não, é Mr. Hyde, né? Mr. Hyde. Mr. Hyde, que é o escondido, né? É o oculto, né? Dr. Jekyll, né? E Mr. Hyde. Então, que ele, como médico, ele descobre uma poção química que, tomando, ele virava um indivíduo extremamente perverso, que não tinha problema em matar, em bater na amante, coisas, né? Quando, sem a poção, ele era um médico benevolente, um cara que fazia ajudava os pobres e etc., né? E ele vai ingerindo aquela poção e ele tem uma outra poção que tira aquele efeito. Até que chega uma hora e ele não consegue mais tirar o efeito. E ele fica o monstro perverso. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Que às vezes, por exemplo, aquele médico era um indivíduo comum. De repente aparece, vamos dizer assim, essas áreas dele, desse estranho conhecido, se identificando com o Hitler, né? E aquilo tomando gosto, vamos dizer assim, aquilo se impondo na pessoa dele, não? Bom,
E assim, com quantas pessoas essas coisas aconteceram, né? Foi assim um terreno propício para isso, né? O pai do Kurt, não? Ele acabou usando o broche do partido, não, para sobreviver de alguma maneira, né? E acho que assim a maravilhosa mensagem da arte que tem que ser oculta por algum tempo, escondida, mas que sobrevive, que nasce de todo esse terror, mas continua assim viva, né? E que é a salvação, eu acho, num certo sentido, da humanidade, né? A possibilidade de expressar, né? Não só de expressar, mas de trazer essa beleza, né, em torno das emoções. Gente, era isso. Adorei estar aqui com vocês. Obrigado. Em algum lugar eu me lembrei agora que faz um comentário quando eles estavam olhando os quadros, né? Houve algum comentário assim: imagine se essa arte eleva a alma, sobre a arte degenerada, né? E eu Pois é. fiquei pensando, olha quem estava pensando em elevar a alma e como, né? Com toda Sim. aquela perversão, com toda aquela. Então, eu estava pensando isso, me veio na mente agora, né? Que aquelas imagens, né? Que na frente, por exemplo, Kandinsky, né? O Picasso tal, e eles se referirem a isso, né, como a arte degenerada, né, alguma coisa me fez pensar, né, quer dizer, como não há essa capacidade de pensar mesmo, de ver as próprias contradições, né, a crueldade, a perversão, psicopatia, sei lá quanta coisa, né? Mas é isso. A Miriam quer falar, e a Mara A também. Então, a Miriam, o Matheus também se inscreveu também. Não sei, Matheus, se você quer falar alguma coisa. A Miriam e a Mara, e eu acho que a gente vai precisar parar depois. Matheus, quer falar, Matheus? O Matheus saiu. Matheus saiu. Mas acho ele. que saiu. Uhum. A Miriam, Bom, né? então, Miriam, Miriam. É rapidinho, é rapidinho. Oi, pessoal, muito gostoso mesmo ouvir. Eu assisti esse filme há muito tempo, assim como a Haddad, não consegui reassistir, mas vocês agora trouxeram tantos temas que o filme ficou mais claro na mente, né? Mas só pensando no Hair Professor, né? Que eu assisti um documentário, até ia sugerir para vocês na Netflix, ele não é muito longo, mas chama Homens Comuns. Não quero dar um spoiler, mas assim, a gente falando, né, da natureza humana, será que a pessoa nasce assim, nasce assado, não tem jeito, não tem como mudar? E esse documentário, ele mostra como quando a Alemanha estava perdendo a guerra, ou prestes a isso, recruta vários homens comuns, né, para irem para um determinado lugar para resistirem às forças invasoras. Então, esses homens foram, na cabeça deles, eles foram convocados para defender a pátria daqueles invasores que estavam tomando terreno. Quando eles chegaram nesse determinado local, eles ficaram sabendo que a função deles mesmo era fuzilar em massa os judeus. Então, assim, poucos não fizeram isso, saíram e não foram castigados por isso, mas a grande maioria pegou gosto na coisa. E então, matar, fuzilar mulheres, crianças, assim, é terrível, e aí o nome é tão sugestivo, né? Homens comuns, porque eu acho que traz essa questão, né? A frase do filósofo da antiguidade, sou humano, nada do que é humano me é estranho, eu penso que é isso, né? Isso habita em todos nós. O que a gente pode fazer para poder desenvolver uma mente capaz de perceber esse lado, esse estranho em nós, para que isso não haja em momentos, de repente, que é solicitado. Então, eu penso que a capacidade de pensar talvez
seja uma resistência a esse nosso lado tão cruel, tão perverso, né? E que faz parte da nossa vida animal mesmo, né? Mas então eu só queria dar a dica para quem quiser assistir, é forte, é contundente também, mas eu acho que vale a pena para a gente pensar, porque são fatos reais mesmo, né? Retratados ali. Tá bom? Obrigada por tudo, viu? Foi um ótimo encontro. Que A ótimo. Mara vai falar ainda, Mara, mas fala pouco, Tá porque bom, está não, no mas então horário. vou falar rápido. Se as pessoas perceberam que o quadro dele, que ele fez com o sogro e a tia, não foi para a exposição, ele deu para o professor dele. Ele mandou entregar. Ah, Sim, é é. verdade. Ele não expôs aquele quadro. E outra coisa sobre as buzinas, nós não falamos sobre aquela sinfonia de buzinas que termina o filme com ele pedindo para aqueles ônibus É tocarem para ele. lindo, é lindo isso, é É, muito é lindo. só É. isso, só isso, Luiz Fernando, não vou falar mais. Que daria Tá mais bom. meia hora. Mais meia hora. Uma pena. Ô, Cássia, então você faz os finalmente aí com a Adriana e a gente pode parar depois, a Adriana também comentar os finalmente, né, Cássia? Então fala um pouquinho, Cássia. Eu acho que a gente ficaria não só mais meia hora, né, Mara? Talvez até um pouco mais, mas a realidade, né, ela é dura e tem que se fazer, a gente precisa interromper, né? Eu achei muito interessante todas as contribuições, acho que só agradecer, né? A Adriana falou que não pôde numa outra época, a gente fez lá os arranjos, né? Porque sim, vale muito a pena ouvir você, Adriana, e todo o esforço, né, tá valendo. Então, eu queria agradecer, eu acho que tudo que foi falado, né, e acho que a figura desse médico traz a questão, assim, de que se a gente não pensa, não ficar estéril, né, porque eu acho que a questão da esterilidade do pensamento, né, quando cessa a criação é muito triste, né, muito devastador, né. Então, acho que nossos encontros fertilizam, né, então, muito bom, né, achei A muito. Adriana quer comentar? Fazer os comentários finais aí? Eu quero agradecer isso também que a Miriam trouxe agora, incrível. Miriam, também fazia tempo que eu não te via, ouvir você, que delícia. Então, eu acho que a gente tem que combinar outro. Pronto, esse é o meu último comentário. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Rever vocês e a gente vai. Porque eu acho que é isso que ajuda também, né? Quando a Miriam traz isso, a Solange, vocês, né? Como é que a gente faz com isso? Eu acho que é estar aqui, né? É poder conversar, pertencer, e essa é uma fé, né? É a fé que a gente tem para poder continuar e ter criatividade, né? Liberdade para criar, né? Na isso. busca pela humanidade, sempre, né? Sim, Nos tornarmos seres humanos. sim. Então, Adriana, muito obrigada. Obrigada. A vocês. Obrigada a todos, a presença de todos e até Adriana, a próxima. Tchau, obrigado a gente. todos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Adriana, mas essa Tchau. apresentação Abraço. deliciosa. Obrigada. Obrigada, Tchau, querida. tchau, tchau. Obrigado, obrigado.